uma vez eu sou um instrumento do Senhor para levar as boas novas. Mais uma vez eu vou pregar a palavra do Senhor. Eu falei sobre o porquê Jesus e dei explicação falar por parábola. E eu já falei várias parábolas do semeador, do joio, a parábola do grão de mostarda. Agora eu vou falar a parábola do fermento. Diz assim: disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e a escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda levedada. A palavra de Deus, ela nos fala para nós, porque Jesus falava através de parábolas, para que só aqueles que estão com seu ouvido atento às palavras do Senhor, os ensinamentos do Senhor, entenderão o que Ele quer dizer. É um mistério de Deus para todos aqueles que vivem para Deus. Então, hoje eu vou explicar sobre a parábola do fermento. O fermento, ele é muito indicado para muitos aí que fazem bolo, que fazem torta, que fazem vários doces aí, que é preciso do fermento. Somente um pouquinho do fermento, diz a palavra do Senhor, levenda toda a massa. É o fermento que faz o bolo tufar ficar lindo. É o fermento que muitos salgados ou massas, é preciso do fermento para ficar bonito. E diz a palavra do Senhor, essa parábola do fermento vai nos ensinar que Jesus nos ensinou, né? Como a parábola do fermento, assim como o fermento levenda toda a massa, fica aquela massa linda, principalmente o bolo, assim tem que ser a vida do homem e mulher de Deus, como um fermento, ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa que tem amor pela obra de Deus, ser uma pessoa que tem desejo de fazer a obra de Deus. Deus toca no homem, toca na mulher, ali eles florescem, ali eles crescem como um fermento no bolo e prosperam espiritualmente, diz a palavra do Senhor. A parábola do fermento, diz a palavra do Senhor, ele está em dois, diz a palavra do Senhor, está somente em dois, diz a palavra do Senhor, evangelho da palavra de Deus sinótico, que se encontra em Mateus e em Lucas. Diz a palavra do Senhor, somente nesses dois evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas. Ali está falando sobre a parábola do fermento, aonde levenda toda a massa. A parábola do fermento indica tudo que nós devemos ter em nossa vida ou não ter. Atenção, isso significa muitas coisas. Naquilo que nós temos atenção pode nos influenciar para longe da presença de Deus. Um celular, diz a palavra do Senhor, um notebook, diz a palavra do Senhor, uma festa, diz a palavra do Senhor, uma viagem, diz a palavra do Senhor, tudo aquilo que pode nos influenciar a se distanciar da presença de Deus. Muitas das vezes passa luta, dificuldade, por quê? Porque Deus, ele não quer que nós venhamos nos distanciar da sua presença. Por isso que tem muitas coisas do mundo pode influenciar o homem, a mulher para ficar longe de Deus. Diz a palavra do Senhor, é melhor vivermos, diz a palavra do Senhor, uma vida em consagração. É melhor vivermos lendo a palavra, é melhor vivermos orando, é melhor vivermos louvando a Deus, é melhor vivermos jejuando, como aquele fermento levedou toda a massa. A presença de Deus, ela vai crescer na nossa vida, diz a palavra do Senhor, espiritual, orando, jejuando, lendo a palavra. Nós não vamos diminuir, nós vamos crescer. Quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, mais nós vamos crescer espiritualmente, diz a palavra do Senhor. Não deixe que nada venha te afastar da presença de Deus. Busque a presença do Espírito Santo de Deus. Isso vai te fazer crescer espiritualmente, como diz a palavra do Senhor, o fermento que levenda toda a massa, onde faz o bolo tufar e fica lindo, diz a palavra do Senhor. Assim é nossa vida espiritual.
diz a palavra do Senhor, assim é a nossa vida espiritual, assim como foi a passagem, diz a palavra do Senhor, do semeador, aonde o semeador jogou a semente, essa semente devemos produzir a 100, a 70 ou a 30 por 1. Porque Deus, Ele nos mostra isso, porque nós devemos crescer espiritualmente, ganhar almas para o Senhor, levar a palavra do Senhor, buscar conhecimento da palavra do Senhor, jejuarmos, buscar a presença de Deus, crescermos espiritualmente. Isso que é o significado do fermento que leveda toda a massa. Assim é a vida espiritual do crente, do homem e da mulher. Quanto mais a gente busca, mais alto, mais no patamar, mais no degrau nós vamos subir. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor, aquele que quer ter sabedoria, busque a Deus como Salomão. Deus perguntou para ele o que ele queria, qual a herança que ele queria, porque ele agradou a Deus. Ele disse, Deus, me dê sabedoria e conhecimento da tua palavra. Salomão queria crescer e cresceu, diz a palavra do Senhor. E eu deixo essa palavra para você. Assim é o fermento, assim como o fermento faz diferença e levenda toda a massa, assim é Deus, trabalha num tempo determinado em nossas vidas, diz a palavra do Senhor. Assim como o fermento levenda toda a massa, assim é Deus que determina o tempo em nossas vidas, diz a palavra do Senhor. O verdadeiro conhecimento que você vai crescer espiritualmente é a palavra do Senhor. Não procure se influenciar das coisas do mundo, que isso só vai te diminuir e te trazer tristeza. E eu deixo a palavra do Senhor nesse momento para você.